Olá, amados, a paz do Senhor, estamos em mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. E para nossa alegria, estamos novamente aqui com os nossos companheiros para mais essa edição, falando da Palavra de Deus, trazendo conhecimento para a sua vida. Eu gostaria que você ficasse ligadinho aí, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui já para valer com o nosso programa Igreja Quer Saber, e é com muita alegria que os meus companheiros estão aqui, pastor Reginaldo Cruz, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira, em mais essa edição. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus para a salvação, um assunto muito importante, e eu tenho certeza que você tem apreciado o nosso programa. Obrigado, quero agradecer já de antemão, antes dos cumprimentos aqui, aos nossos queridos telespectadores que têm feito os seus elogios, seus comentários, pedido para falar sobre determinados assuntos, e para nós é uma alegria atender vocês. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo pastor Edmar. Seja bem-vindo ao nosso programa, em mais uma edição do programa A Igreja Quer Saber. Estou alegre, satisfeito de estar aqui mais uma vez com os nossos companheiros, pastor Reginaldo Cruz, pastor Marcel Rocha, você, Fabiano, companheiros que estão sempre compartilhando a palavra, e você que está aí a nos assistir. Deus abençoe e nos dê aqui um bom momento de estudo. Amém, pastor Marcel Rocha. Pai do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez quero agradecer primeiramente a Deus, aos nossos companheiros aqui, pastor Reginaldo, pastor Fabiano, pastor Edmar. São pessoas que são especiais para mim, sempre estamos aqui. Agradecer também a todos que estão nos assistindo, ao nosso Ministério Vila Nova, e a todos. Pastor Reginaldo Cruz. Pastor Fabiano, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no programa A Igreja Quer Saber. E desde já a gente manda um abraço a todas as pessoas que assistem, o programa A Igreja Quer Saber, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. Manda um abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Josué, que ajuda a promover esse programa. Muito bem, esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Eu gostaria também de fazer menção aqui, como o pastor Reginaldo fez, dos nossos telespectadores do Japão, Estados Unidos, lá em Oxford, em Londres também o pessoal nos assiste. Aliás, nosso pastor, primeiro vice-presidente, pastor Charles, e o pastor Guilmar, que é o secretário de missões, está em Londres, Então nós mandamos um abraço para todos aí que receberam eles com alegria e com amor. Muito bem, quero ler um texto aqui que será a base daqui que nós vamos mencionar hoje. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, 23, diz assim: Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus e a salvação. Como é importante nós sabermos que a salvação é um presente de Deus para a nossa vida, pastor Marcelo. E é claro que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. E é claro que o homem escolhe o seu caminho, o seu destino. Ele sabe que precisa reconhecer a sua condição de pecador para alcançar a salvação. Mas o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se convertam a Ele dos seus caminhos e, evidentemente, receber a Cristo como Salvador. E é nessa tônica que nós vamos trabalhar hoje, e eu tenho certeza que você vai apreciar o que vamos falar. Então, pastor Marcel, o que seria essa vontade de Deus para a salvação do homem? Olha só que coisa mais espetacular, pastor Fabiano. É um dom, É um dom que realmente é lançado sobre nós através do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Então Deus, na verdade, ele já tinha trabalhado durante todo o tempo, desde o princípio, para que viesse a ocorrer a questão da salvação. E Deus sempre quis que todos se salvassem, como quer até hoje que todos se salvem. Então, quando você analisa sobre a questão o que é a salvação, que vontade é essa de Deus que todos sejam salvos, nós podemos entender até lá em João capítulo 3,16, que é uma passagem bastante conhecida de todos nós, que Deus amou o mundo, de tal maneira que Deus sofreu unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então nós observamos que esse dom que Deus trouxe para a humanidade, como fala que é um dom, é um presente de Deus,
que está sobre toda a humanidade e para todos aqueles que querem realmente serem salvos. Mas só que nós temos que entender que a salvação não é pelo esforço, é um dom de Deus e vem pela graça de Deus. Pois nós somos salvos pela graça, lá em Efésios 2:8 fala, nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso vem de Deus, isso não vem de obras, isso não vem do homem. Então a salvação é um presente de Deus dado para a humanidade, né, para que todos possam, no final de toda a história, né, alcançar esse reino que é o reino dos céus na eternidade. É verdade. Nós temos a palavra de Deus que vai nos dar a direção em relação à salvação, que é mediante, é claro, a graça, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse momento da morte de Cristo é que inaugura, pastor Edmar, o período da graça, que é o plano divino, né, o plano de Deus, através, até um tema, um livro, né, que diz plano divino, o plano da graça através dos séculos. Então a morte de Cristo inaugura esse momento da graça. E é nesse pensamento mesmo, a vontade de Deus de entregar o seu Filho, lá de João 3,16, para que todo homem se salve. A Bíblia, desde seu princípio no livro de Gênesis, ela mostra já uma expressão da graça, né? Claro que não de uma forma clara, mas Deus vem de uma forma, vamos dizer assim, pedagógica, deixando claro aqueles que têm o conteúdo sagrado, né, em mãos e registrando ao longo da história o seu desejo pela salvação do homem. Quando é retratado desde da queda do homem e antes disso o relacionamento que Deus tinha com esse homem, Deus mostra então a sua vontade, que num momento crucial que talvez ele poderia totalmente destruir Adão se ele quisesse, embolar o projeto e começar tudo de novo, o que ele faz? Ele mostra o desejo, a vontade dele. O que ele faz? Ele proporciona uma possibilidade, um meio para que esse homem permaneça vivo, né, e possa continuar perpetuando e dar todo um processo educacional e pedagógico para que essa salvação seja revelada ao longo da história. Tanto é, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vê a salvação de uma forma bem clara, mas sempre Deus sendo exatamente o quê? O executor dessa obra salvadora, demonstrando o seu amor. E em Jesus isso é mostrado de uma forma total e plena, né? Onde ele diz, né? Porque Deus amou o mundo, quer dizer, ele está mostrando verdadeiramente a sua vontade, o seu desejo em realmente resgatar esse homem, em amar esse homem, isso de uma forma muito clara. E é exatamente o ápice da graça, né? É a intensidade do amor de Deus que não pode ser, em momento algum, descrito por qualquer livro na face desta terra. Aí, pastor Reginaldo, Deus, ao fazer o homem, ele deu ao homem a sua liberdade, lá o livre-arbítrio, escolher o caminho que ele quer. Evidentemente que o homem nessa vontade, nesse desejo de conhecer as coisas, acaba pecando. Todos nós conhecemos a história que o livro de Gênesis traz nesse contexto. E a partir do momento que o homem cai, peca, o projeto de Deus, evidentemente, a vontade dele de que esse homem reconheça a sua condição e retorne, era desde o princípio. Sim, desde o início da criação, Deus já revela todo esse plano de salvação. Antes de tudo, eu não posso deixar de cumprimentar os pastores Marcel, pastor Edmar, que estão aqui. Pastor Fabiano, a ideia da salvação, ela é o fio condutor. Com base em tudo que você acabou de nos falar, tudo que tem na Escritura a respeito da salvação é uma obra de Deus, né? Então, a salvação não é só o plano mestre de Deus, mas a salvação, além de ser o dom de Deus para as nossas vidas, é o tema central da Escritura. E essa salvação, ela está em Cristo. A gente pode ler a Escritura sobre as lentes da salvação. Quando a gente lê a Escritura sob as lentes, né, a ótica da salvação que Deus aplica em nós através de Cristo, você tem 4 momentos importantes. Primeiro, a criação, como você acabou de falar. Deus criou tudo perfeito, tudo para louvor e adoração dele mesmo, né? Então o homem foi criado com um propósito primário e propósito último de glorificar a Deus por tudo, inclusive pela salvação. Então a primeira coisa que a gente vê sobre esse plano da salvação é a criação. Mas já em Gênesis capítulo 3 nós temos a queda. A terceira questão já é a redenção e depois a consumação. Então essas 4 palavras, elas de uma certa forma, sintetizam, né,
esse plano de salvação, pastor Fabiano. Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, a nossa salvação, ela foi perfeitamente elaborada por Deus, é Ele que nos aplicou. Ela foi perfeitamente desenvolvida, propiciada por Cristo, e ela é perfeitamente trabalhada pelo Espírito Santo, que nos regenera, que nos ajuda a perseverar e que irá nos glorificar. Em outras palavras, tudo que Deus tinha que fazer, o que Ele devia fazer, segundo o beneplácito da sua vontade, em relação à salvação, Ele já fez. Paulo disse o seguinte, uma coisa interessante, Paulo disse que Ele nos escolheu, Ele nos santificou e também nos glorificou. Paulo fala sobre o início, o meio e o fim da salvação. Então isso, como disse o pastor Marcel, é a coisa mais incrível que tem na Escritura. Um Deus amoroso, um Deus puramente gracioso, que nos cria, nós caímos, Ele vem ao nosso encontro, nos levanta e nos põe em pé novamente através do seu Filho, e aí através do seu Filho Ele nos redime, como disse Pedro, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, não por coisas perecíveis como a prata e o ouro, mas com efeito fostes comprados pelo precioso sangue de Jesus. E atualmente nós estamos caminhando dentro desse processo de salvação. Isso é interessante porque isso nos dá a certeza, nos dá a convicção, talvez seja isso que Davi estava dizendo, a alegria da salvação, né? É isso que nos move, é isso que nos faz caminhar e ter esperança, né? É a alegria da salvação. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos com o nosso programa. Estamos falando sobre a vontade de Deus na salvação. Uma coisa importante que o pastor Reginaldo, nas suas palavras no bloco anterior, falou, é sobre a atuação do Espírito Santo. O apóstolo João, quando ele escreve lá o seu evangelho, o seu texto, em João 16, a última parte do texto ali do versículo 8, ele vai falar que é o Espírito Santo que tem a missão de convencer o mundo dos seus pecados. Então, no plano e na vontade de Deus para que o homem se salve, e Jesus, quando ele se ascendeu ao céu, falou assim, eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador. Ele enviou a si mesmo, evidentemente, com o Espírito Santo, para convencer o homem, pastor Reginaldo. Olha, a Trindade, ela opera, né, essencialmente na salvação. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo construíram a nossa salvação. O Espírito Santo, ele não é como, às vezes, em alguns círculos teológicos, pensa o pastor Fabiano, ele não é um Deus auxiliar, né? Do Deus Pai, e nem um Deus coadjuvante do Deus Filho. Ele é Deus. É Deus. Né? O credo de Atanásio disse que o Pai é incriado, o Filho é eternamente gerado, e o Espírito Santo é procedente do Pai e procedente do Filho. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo. E o Espírito Santo tem um papel altamente relevante na nossa salvação. É Ele que nos regenera. O fato de Deus nos recriar ou criar em Cristo um novo homem, uma nova mulher, isso é obra do Espírito Santo. Então isso é a coisa mais fantástica que existe
na vida de um ser humano, é ele ser recriado, ter a substância da sua alma, da sua natureza, alterado pela obra do Espírito Santo, que é a regeneração. Não é mais o velho homem, o novo homem, né? A velha criatura passou, agora é a nova criatura. Então o Espírito Santo, ele realiza em nós a regeneração, comumente chamado de o novo nascimento. Então a principal obra na salvação não é só a pessoa ser salvo do inferno, isso é apenas uma parte. Ou ela ter a garantia de vida eterna, isso também é uma parte. Porque antes de pensar de alguém ir para o inferno ou alguém ir para o céu, tem que pensar hoje no que o Espírito Santo está fazendo. E ele está nos transformando, né? Ele está nos modificando, ele está nos aperfeiçoando. E isso é o novo nascimento. John Wesley, que é um teólogo que eu sigo confessionalmente, ele chama isso de a nova criação. Então nós somos nova criação de Deus em Cristo Jesus. E quem está fazendo essa obra, realizando essa obra, é o Espírito Santo. Quando a gente fala de regeneração, pastor Fabiano, a gente às vezes olha para um irmão ou outro e a gente tem dúvida se ele de fato é um novo salvo, um novo crente, né, uma nova criatura. A ideia do texto bíblico é que a obra do Espírito Santo em nós, essa regeneração, seja completa, ela seja instantânea. Quando ele aplica a salvação em nós, já estejamos regenerados por ele. Agora, essa regeneração ela pode também ser progressiva. Tem pessoas que têm dificuldade de abandonar as velhas práticas, de dar lugar, espaço e ser alvo da obra do Espírito Santo, e elas vão recebendo essa regeneração progressivamente. E quando a gente pensa nisso, pastor Reginaldo, pastor Marcelo, pastor Edmar, a gente percebe ali, até o texto que o pastor Marcelo falou lá, João 3, Jesus encontra com Nicodemos, e é exatamente isso que ele fala, né? Que você deve nascer de novo. Logo, por analogia, vamos imaginar que alguém que nasce de novo, ele começa a reaprender os passos para que ele possa chegar a essa vida plena aí, entendendo esse processo de crescimento, né? Eu não acredito, aí é um pensamento meu também, é claro, a gente pode colocar, que a pessoa converte hoje, amanhã, ele já mudou todas as suas práticas. É impossível isso, até porque a ideia é progressiva, a ideia de um processo, né? Um processo. É um processo, na verdade, que se a gente for observar, o Espírito Santo, na verdade, a gente às vezes quer trazer uma simetria e trabalhar o Espírito Santo de uma forma muito lógica, né? E o Espírito Santo é muito dinâmico. Existe uma questão dinâmica no trabalhar do Espírito Santo, que vem na área da regeneração, da santificação, da conversão, todo um processo, entendeu? Se nós formos observar, que realmente ele trabalha. O Senhor Jesus falou um negócio bem interessante: olha, eu estou indo já para o Pai, entendeu? Mas vai vir um outro Consolador, né? Ele vai testificar, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala o outro Consolador, é verdade que está falando uma palavra lá que é no grego, que é allos, né? Que é na mesma essência, entendeu? Ele não está dizendo que vai vir outra pessoa diferente, vai vir o Consolador que vai orientar vocês, entendeu? Mas na mesma essência divina, que é essa minha aqui. Então, sem essa presença do Espírito Santo, talvez nós seremos como apenas algumas ações robóticas, entendeu? Porque o homem, na verdade, ele não tem um controle sobre si. O homem não tem um controle sobre os seus pensamentos por completo, né? Um homem de Deus, através do Espírito Santo, sim, ele tem. E ele tem essa verdade, ele tem essa convicção da salvação. Porque só quem pode trazer essa convicção interna da salvação é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós sempre associamos a questão da Trindade, né? Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, é evidente que existe uma dinâmica da presença, né, de Deus para trabalhar a questão da salvação da igreja, da humanidade, né? Eles estão aqui para isso, cada um sim trabalha numa funcionalidade, para que venha desempenhar o papel correto na questão da humanidade. Então nós observamos que existe muita confusão, principalmente quando nós queremos, às vezes, apresentar essa questão da personificação, da ação de cada um dos três da Trindade. Isso é uma coisa bem problemática, porque explicar a Trindade é como disse Agostinho,
É mais fácil você encher uma garrafa com um mar do que explicar a Trindade, né? Isso é complicado. Mas nós sabemos, diante da sistemática, que cada um tem um papel importantíssimo, lógico, na essência divina de cada um. A ação de Deus é algo tão bonito que não existe a violentação, né, da capacidade humana. Deus consegue, através da ação do Espírito, e aquilo que a palavra nos revela, operar na vida do homem transformações de formas simultâneas, né? Trazer a nós assim o conceito do que Ele quer que a gente realmente seja, da vontade dele em nós, a partir da entrega a Cristo. E isso é algo muito importante. Você, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar uma realidade na minha vida, consegue trabalhar no pastor Fabiano, pastor Marcelo, pastor Reginaldo, né? E nesse contexto todo de cristãos existentes aí, ele está trabalhando e ainda assim resgatando outros para a presença dele. Olha que dinâmica, olha tanto que é algo bonito, o tanto que é algo impactante, né? Essa verdade, essa vontade de Deus sendo manifestada em toda a terra, em todos aqueles, naquele que está nascendo, já há uma vontade de Deus sendo manifestada para um objetivo de salvação. Então a ação de Deus, da Trindade, do Espírito Santo, da revelação da palavra é algo fantástico. E você já está lá em Gênesis, aquilo ali já, na criação, que o Espírito pairava, né, sobre a face da terra. Ali já tem a ação do Espírito Santo. E aí, se você observar também, ali você já vê uma ação da graça de Deus, ali, primeiro em Gênesis 3,15, que diz que ela, né, a descendência da mulher ia ferir a cabeça. E ele feriria o que? O calcanhar. Aí você já vê a graça de Deus manifestando. Vai ter já um prosseguimento para a salvação. Vai ter algo já na frente. Já está o que? Emplacado aqui em Gênesis. Porque ali Deus já estava observando a queda do ser humano. Né? Então nós observamos todo um agir dessa trindade, entendeu? Todo um agir dessa trindade. Já em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ali nós vemos o plural da coisa, entendeu? Os três, a manifestação. Então isso é algo extraordinário, eu acho extraordinário. E é isso, né? O advento da graça de Deus, a salvação, nós percebemos, quando você falou que o homem, muitas vezes ele não tem o pleno controle sobre os seus pensamentos. Sim, Mas o homem que nasce de novo e reconhece a sua condição de pecador, ele cria dentro de si os parâmetros, porque a Bíblia vai dar os parâmetros. Você vê um período ali do Êxodo, onde Moisés é colocado como um legislador, ele coloca os parâmetros para que o homem entenda seus limites, saiba da sua condição, o que pode, o que não pode. Então, quando ele toma conhecimento dessa lei, ele sabe que tem princípios que vai reger a sua vida. Aquele que não reconhece Cristo como Salvador, para ele aquilo não tem significado, mas para quem reconhece e aceita essa salvação, ele vai saber que ele é limitado. Né? E pastor Fábio, um desses parâmetros pode ser, como você falou, o reconhecimento do indivíduo de que ele mesmo não foi capaz de se transformar ou de ser ou tornar-se uma nova criatura. Tito 3,5, Paulo fala uma questão incrível sobre a regeneração. E talvez seja, também junto com aquele texto lá conhecido sobre Nicodemos, um dos textos mais conhecidos que tem sobre a regeneração, um dos principais, Tito 3,5, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante, ou seja, através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É claro que a regeneração é um dos aspectos da salvação. A salvação é muito ampla, né? Ela como já falamos, é um processo, e esse processo tem uns aspectos, né? Tem temas, inclusive, muito polêmicos, né? Que a salvação começa com a ideia de Deus eleger para ele pessoas. Depois você, independente de se a pessoa é calvinista ou arminiana, a Escritura fala da eleição em mais de 50 passagens, né? Então, eleição. Aí em seguida. Arminianismo e calvinismo é um acidente da história. Não conseguiram resolver a questão. Parece que uma perspectiva enxerga esse plano de cima para baixo, o outro de baixo para cima, né? De modo que nós temos a eleição, nós temos a adoção, a conversão, que envolve fé e arrependimento. Depois a justificação. E justificação não é um processo, é uma declaração. Aí a chamada regeneração, a santificação, a perseverança e finalmente a glorificação. Então a salvação, nesse aspecto, pastor Fabiano, ela tem parte em toda a nossa vida, porque ela envolve o passado, ou seja, onde nós fomos salvos, o presente, nós estamos salvos, e o futuro, nós seremos salvos, né? Então, agora só uma questão importante, o nosso
as pessoas, de maneira geral, os irmãos, os amigos que assistem o programa A Igreja Quer Saber, às vezes queiram saber, estão querendo perguntar de que nós somos salvos mesmo, né? Fizeram essa pergunta para o Robert Charles Sproul, um pastor que até faleceu ano passado. Ele é muito conhecido pelos seus escritos. No professor universitário, e aí no corredor da universidade, a moça perguntou para ele: o senhor é salvo, pastor? Aí ele: olha, que pergunta interessante, se eu sou salvo. Claro, ele estava querendo pensar em que ele deveria responder. Aí ele perguntou para ela: salvo de quê? Né? Então, é por isso que nós discutimos, né, esse tema. Nós somos salvos pela graça de Deus. Né? Pela graça de Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, um assunto muito interessante. E uma coisa eu tenho uma convicção, né? Paulo, quando ele escreve Romanos 12, ele vai dizer o seguinte: para nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos mudar a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de pensar. Quando a gente pensa assim, aceita Cristo como nosso Salvador, a gente muda a nossa mente. E aí a gente conhece a vontade de Deus e o seu plano da salvação para salvar as nossas vidas. Então eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos companheiros, pastor Reginaldo, pastor Marcel, pastor Edmar, nosso pastor presidente, que tem sido um homem de Deus na nossa vida, e agradecendo a todos que nos assistem por mais este programa. Você deve ficar ligado aí na sábado às 21 horas, na segunda-feira tem uma reprise do programa, para quem perdeu no sábado, repete o mesmo programa na segunda-feira. Nosso WhatsApp está aí na telinha, você pode enviar a sua pergunta, dar a sua sugestão, nós teremos o prazer de responder. Certamente aqui esses homens de Deus vão conseguir responder as perguntas que nos são formuladas. Então, Deus abençoe, pastor Edmar Oliveira. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer por estar ao lado de vocês, ao nosso pastor presidente, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, a todos que nos assistem e têm nos dado esse apoio para continuarmos fazendo esse programa. Só para a gente poder fechar aqui essa questão, uma das opiniões muito importantes, acredito que está declarada na própria Bíblia a respeito da vontade de Deus, é quando Jesus é questionado, né? Os dois principais mandamentos que todos nós conhecemos, que está lá em Mateus 22. Amar o Senhor teu Deus sobre toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois são semelhantes. Quer fazer a vontade de Deus? Ame a Deus acima de tudo, mas também ame teu próximo. Amém. Pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu quero deixar, para finalizar aqui a nossa conversa, lá na primeira carta de Timóteo, né, que o apóstolo Paulo escreve a ele, capítulo 2, versículo 3. Você que está aí do outro lado, eu sei que você já é uma pessoa salva, mas se você que está nos assistindo apenas por uma curiosidade e que ainda não aceitou Jesus, né, Deus quer que você seja salvo. Ele diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e amém. Pastor Reginaldo, Deus te abençoe. Pastor Fabiano, deixamos aqui o nosso abraço, as nossas considerações a todos que assistem, que acompanham, que participam, que de uma certa maneira ajuda a construir o programa A Igreja Quer Saber. Um abraço a todos, fica aqui meu abraço a todos aqui da banca, pastor Edmar, pastor Fabiano, pastor Marcel. Eu sei que juntos estamos contribuindo para que todos aqueles que assistem o programa A Igreja Quer Saber sejam edificados, né? Transformados e tenham plena convicção da sua salvação. Amém. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa A Igreja Quer Saber.